Vereadora por Cuiabá, Maísa Leão. Maísa, um prazer rever a senhora. Acompanhamos muitas reportagens, fizemos muitos bate-papos com a vereadora e tem feito um trabalho brilhante. Oh, que honra, que alegria estar aqui. Chegou no Tapurá, como diz aqui, cheguei no Tapurá. Cheguei no Tapurá e apaixonei no Tapurá, gente. Que cidade linda. E de repente, quem mora aqui não tem a ciência do quanto Tapurá é linda. Nós estamos encantados. Verdade, cidade muito boa, está crescendo, 37 anos apenas, mas é um bebezinho, né? Mas a cidade maravilhosa. Mas, vereador, é importante ter sua presença aqui. Acabamos de rodar uma reportagem muito importante, uma palestra da senhora realizada ontem na Câmara de Vereadores. E por que nós falarmos sobre o autismo? É um assunto que há uns 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos tantas notícias como hoje. E ter a senhora aqui, não só vereadora, uma mulher inteligentíssima, mas uma mãe atípica. Sim, antes de tudo, a mãe atípica. Verdade. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque quem está nos assistindo em casa, talvez hoje você não saiba, mas 1 para cada 36 indivíduos é autista. Só que muita gente não conseguiu o diagnóstico. E às vezes, por falta de informações. Sim. Eu vi ontem na plateia da Câmara de Vereadores lotada. Verdade. Pessoas que faziam assim, ó, balançando a cabeça, dizendo: eu tô vendo esse sintoma, eu tô vendo esse sinal. Importante. E a informação, ela traz o acesso ao diagnóstico precoce. Sim. E o diagnóstico precoce é a chance de uma vida funcional. Então é o que o meu filho teve, é o que eu quero para o filho de todo mundo. E é importante, até uma certa vez nós estávamos, eu e a Fernanda, estamos, né, numa investigação com o meu filho, estávamos com a psicóloga, e eu até falei para ela assim: doutora, como era no passado? E ela foi bem realista. A psicóloga falou para nós, falou assim: ó, no passado, eu estou já há quase 20 anos como psicóloga, ela falou. E ela falou: no passado, nós chamávamos de loucos. Sim. Quando o autismo foi descrito, lá em 1940, vamos falar de um passado bem passado, sim, autismo infantil esquizofrênico era o que se falava. Então, era muito associado. E aí as pessoas perguntam: onde estavam os autistas naquele tempo? Eles estavam muitas vezes em manicômios, desde muito pequenos, institucionalizados para sempre. Levava-se aquele indivíduo, aquela criança para o manicômio porque não tinha jeito. Sim. E é óbvio que se eu fosse levada para o manicômio pequenininha, eu enlouqueceria naquele ambiente. Verdade. Então eles eram levados para manicômios, trancados dentro de casa, não frequentavam a escola, não frequentavam ambientes sociais. Então não é modinha. É muito importante a gente falar isso. Não é a criança de hoje que se tornou autista, não é a tela que faz a criança se tornar autista, embora, né, celular e telas não é adequado para crianças, principalmente pequenas. Sim. Mas é a ciência que evoluiu e hoje uma criança que ia passar batido, que ia ser tida como louca, que ia ser trancada da sociedade, hoje ela tem acesso a terapias, à escola, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E muitas mamães que agora estão nos acompanhando, e é importante nós enfatizarmos, e até legal no começo do programa, vereador, eu sempre mando um abraço para muitos comércios que têm as suas televisões ligadas aqui na tela do balanço. Não só os comércios, como também o Hospital Municipal, nesse momento televisão ligada lá dentro, delegacia, batalhão da Polícia Militar, a própria recepção da Câmara de Vereadores e todos os restaurantes e churrascarias da cidade, a televisão fica ligada aqui. Então, com certeza, tem uma mamãe, tem um papai que está aí almoçando ou está aí no hospital tomando um soro e está lembrando de alguma coisa que a senhora acabou de falar aqui, porque é importante ter investigação, é importante descobrir isso para conseguir fazer a criança, o adolescente se enturmar na sociedade e viver uma vida normal, né? Sim, com certeza. Então, já que está parada assistindo a gente aí enquanto a vida corre, é importante dizer, se você tem aí na sua casa, de repente uma criança que tem dificuldade de interagir ou um jovem que tem dificuldades na comunicação, muitas vezes leva no fonoaudiólogo e fala, tem toda a capacidade de falar, sim, por que não está falando? Se tem uma criança ou um jovem que brinca com os brinquedos de forma não funcional, que entra em crises, que chora, que desregula, que vai em ambientes com barulho e não consegue permanecer, que tem seletividade alimentar, aquela criança que só come um tipo de alimento e você vê que não é ali aquela birra da criança, é uma criança que se o pai e a mãe forçar, ela vai passar
passar muito mal. Se você tem essas dificuldades aí, faz estímulos com as mãos, que é balançar os flapzinhos, Sim. anda na ponta dos pés, todos esses sinais que eu fui falando, procure fazer avaliações. Com quem? Com o pediatra, com um clínico pediátrico, com um psicólogo, com fisioterapeuta. Procure os recursos. E se for no SUS, é na unidade básica com a equipe EMUT e com o médico da equipe. E vai na escola conversar com os professores. Hoje a gente já tem informações suficientes. Tem no YouTube vários canais que dão essas informações. Não pense, ele é muito mimado, ou ele é o caçula, ou é assim mesmo, cada criança tem seu tempo. Existem alguns marcos do desenvolvimento que a gente tem que perseguir com amor, para a gente poder levar as nossas crianças para serem adultos funcionais um dia. Olha, gente, para você que está em casa, muito bom, vereadora. A gente agradece a cada momento você falando aí. Eu vou lembrando também de algumas coisas que eu e a minha esposa, nós passamos todos os dias. E são, como você falou, a questão das mãozinhas, o separar os carrinhos enfileirar, por cores, né? enfileirar todo dia. Todo dia. Me lembro bem em Cuiabá, na sacada ali do prédio onde nós morávamos, na Estrada do Moinho. Quando eu e a minha esposa chegávamos ali, meu filho colocando os carrinhos todos, azul, azul, verde, verde, amarelo, amarelo, e tudo enfileiradinho. E ai daquele que mexe. Exatamente. É o comportamento restrito e repetitivo. É um dos sinais do autismo. A dificuldade de interação social e de comunicação. Verdade. E às vezes tem uma dificuldade que é maior, outra que é menor, um não é igual ao outro. Então Sim. É sempre importante dizer que às vezes, mas eu tenho um vizinho que é autista e meu filho não parece com ele. Mas os autistas não se parecem uns com os outros. Eles têm características parecidas, mas eles são diferentes entre si. Interessante. Muito bom. Para você que está em casa, ligadinho aqui na tela, YouTube, Facebook, no Instagram também, ao vivo.